E Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, teria sido hostilizado na sexta-feira no Aeroporto Internacional de Roma por 3 brasileiros. O ministro, que estava com a família, voltava de uma palestra na Universidade de Siena. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o caso e pretende solicitar as imagens do aeroporto. Moraes não se manifestou publicamente. Um dos 3 suspeitos já foi ouvido e negou as acusações. O Supremo comunicou que não irá se pronunciar sobre o caso. Bom, para começar a nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas. Paulo Eduardo Martins, que está bem casacado aí. Curitiba deve estar frio, né, Paulo? Aqui também veio uma frente fria que passou por São Paulo. Bom, quero te ouvir se foi o assunto que repercutiu na imprensa durante todo o final de semana, continua repercutindo. O ministro Alexandre de Moraes, então, teria sido hostilizado no aeroporto italiano. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso. E também saiu na imprensa uma versão de que o filho do ministro Alexandre de Moraes teria sido agredido por um dos 3 brasileiros que estavam aí no aeroporto. Essa é uma versão bastante controversa. A Polícia Federal já solicitou as imagens para a polícia italiana para verificar o que exatamente ocorreu, mas a gente sabe que existe um trâmite, né, operacional para a liberação dessas imagens. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente está frio aqui em Curitiba, está chovendo nesse início de noite, tá aquele combo de inverno. Então não tem jeito, tem que se agasalhar, quem tem lareira. Segunda-feira não dá para ver, senão já começa a pesar da semana. A melhor saída. Esse caso do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre, me chama a atenção toda essa discussão. Bom, enquanto a gente restabelece o contato do Paulo, quero te ouvir também, Ana Paula Henkel. Muito boa noite. Essa história aí do ministro Alexandre de Moraes ter sido hostilizado no aeroporto na Itália repercutiu muito durante o final de semana. E agora fica essa questão de onde estão essas imagens que foram gravadas pelo circuito de segurança no aeroporto na Itália. A Polícia Federal já solicitou essas imagens. Agora, acredito que estejamos aguardando os trâmites para que essas imagens sejam liberadas para a gente entender efetivamente o que aconteceu. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Paulo. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes de volta. Que bom, sentimos sua falta. A audiência perguntando aqui, cadê nosso mestre de volta? E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Paula, primeiro a gente tem que fazer aquele disclaimer, né? Porque é tão fácil os haters ou qualquer um que não goste da verdade distorcer o que a gente fala aqui. Então, somos absolutamente contra qualquer tipo de agressão, seja agressão contra cidadãos comuns e até contra ministros, né, que não respeitam a Constituição. Existem mecanismos republicanos e constitucionais que a gente pode colocar aí, né, a serviço do que nós achamos correto e o que está na nossa Constituição. Então, repudiamos qualquer tipo de agressão, seja de qualquer lado para qualquer lado, mas nós também queremos uma investigação, porque nós estamos em tempos de pós-verdade, né, onde a imprensa simplesmente abandonou o seu DNA investigativo e já está encampando uma narrativa de ataque à democracia e os envolvidos há 2 versões completamente diferentes. Então nós precisamos aguardar as investigações, até porque o histórico, né, desse tipo de discurso, ataque à democracia, é um histórico conturbado que nós temos vivido aqui nos Estados Unidos também, né, com o 6 de janeiro, que durante 2 anos nós ouvimos invasão ao Capitólio, e depois de 2 anos, quando as imagens vieram à tona, aí com a retomada, né, da maioria dos republicanos na Câmara, não foi bem uma invasão, né? As portas foram abertas por policiais ali do Capitólio, policiais também ciceroneando manifestantes dentro do prédio do Capitólio.
O nosso 8 de janeiro, a mesma coisa, invasão, e aqui de novo, né, repudiamos e queremos a punição dos vândalos e dos criminosos. Mas a narrativa que foi encampada para o 8 de janeiro, ela não bateu com as imagens que foram mostradas pela CNN. Nós tivemos o general G. Dias ciceroniano também, assim como os policiais do Capitólio, o general G. Dias ciceroneando os terroristas, né? Água sendo servida para os golpistas. Então fica muito difícil qualquer conclusão sem que haja uma investigação séria. E como estamos falando de um aeroporto, né, na Itália, nós aguardamos que as imagens elas continuem aí intactas, esperamos que elas fiquem intactas e que as imagens possam elucidar o que de fato aconteceu. Fato é também, Paula, para fechar esse meu comentário, é que depois deste evento na Itália, a imprensa parou de falar da desastrosa declaração do ministro Barroso na Uni, né? O derrotamos o bolsonarismo. Então está tudo muito confuso ainda, é preciso aguardar as investigações e as imagens. Vou jogar para o Paulo novamente. Paulo, você comentava que estava frio em Curitiba, falava da lareira, que se é segunda-feira ainda está cedo para abrir um vinho. Quero te ouvir também a respeito dessa situação, desse incidente que ocorreu com o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto na Itália. Vamos lidar com fatos mais desagradáveis, né? Esse episódio, ele revela, pelo menos o que eu tenho acompanhado, assim, uma adesão da imprensa tradicional a uma narrativa, porque até agora é uma narrativa. Eu não vi os fatos, eu não vi as imagens não foram divulgadas. O ministro Alexandre até agora não se pronunciou, nem o filho dele, nem a versão dele nós temos. Quem se pronunciou foram alguns acusados, e eles negaram o fato. Então, nós temos uma história contada por fontes que eu tenho desconfianças, não me sinto plenamente confortável para comprar essa história toda e prefiro aguardar as imagens. As imagens é que vão mostrar a verdade. Agora, isso não me impede de mostrar minha posição e registrar que a gente repudia ações que não são legais, ações de constrangimento, ações que podem levar à violência. Ana Paula citou, nós temos instrumentos republicanos para demonstrar ou para agir, inclusive politicamente, né, contra uma autoridade que nós entendemos que tem uma conduta reprovável ou que venha cometendo abusos. E é esse o caminho que deve se seguir, sempre. Então, portanto, fica aí esse registro sobre essa posição. E eu tenho essa posição há muito tempo, desde antes de ter uma experiência política. Eu lembro muito bem do caso do Marco Feliciano, deputado que foi hostilizado num avião, dentro de um avião, num voo, ele não tinha para onde sair e as pessoas ficaram ali constrangendo, cantando Robocop gay, um deu um tapa na cabeça do Marco Feliciano, né? E muitos dos que hoje reprovam essa conduta das pessoas no aeroporto, a suposta conduta no aeroporto em relação ao ministro, aplaudiram aquele caso do Marco Feliciano, se dizendo que era uma livre manifestação. Não era. Você afirmar que você repudia, reprova, fazer uma crítica é uma coisa. Uma ação que extrapola isso, ela acaba por perder a legitimidade. Agora, a situação toda que leva a isso também tem que ser colocada. Quando deputado, fiz inúmeros pronunciamentos na Câmara dos Deputados dizendo a Corte, a Suprema Corte, está excessivamente exposta. Os ministros têm assumido papel no debate público que não são próprios de ministros do Supremo Tribunal Federal, que são próprios de deputados, que são próprios de senadores ou próprios de pessoas que vão disputar eleições. O Supremo ele tem uma capacidade hoje de julgar sobre todos os assuntos, ao invés de ser uma corte constitucional. Então, ele passa a fazer parte do debate diário, das controvérsias diárias. E aí, os seus membros hoje são celebridades políticas, para o bem ou para o mal,
e, como disse o Barroso, o Supremo tornou-se um poder político, e aí as pessoas estão abordando os ministros como se políticos fossem, e da maneira que elas entendem ser legítima, apesar de eu achar não ser. Então, é uma consequência de coisas e que, mais uma vez, ilustram a anormalidade em que o Brasil se encontra. Silvio Navarro, muito boa noite. Vale lembrar que um dos acusados, o Alex Zanata, foi ouvido ontem pela Polícia Federal e os outros 3 intimados, o Roberto Mantovani Filho, a mulher Andréia Mantovani e também o filho do casal, devem depor amanhã, na terça-feira. Eu quero aproveitar aqui porque a defesa da família Mantovani divulgou uma nota e vou ler um trecho aqui. Abre aspas, dessa forma, reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao ministro Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio. Mesmo assim, se desculpam pelo mal-entendido havido, externando o veemente respeito que nutrem pelas autoridades públicas, extensivo aos seus familiares. Esclarecem ainda que aguardarão a divulgação da íntegra das imagens eventualmente captadas no aeroporto, acreditando que serão esclarecedoras do mal-entendido havido. Pois é, Paulo, são 2 versões. Por enquanto, o que a gente tem são 2 versões antagônicas. Boa noite para você. Boa noite, querida Ana Paula Henkel, meu amigo Paulo Eduardo Martins, meu irmão Augusto, bom tê-lo aqui do lado no estúdio. Boa noite para você que começa a semana com a gente. Olha só, o que a gente tem é 2 versões neste momento. Falta o VAR, falta tirar a prova. E como é que tira a prova? Com imagens. As imagens que talvez a polícia italiana em algum momento pode ter acesso. O aeroporto parece que guarda durante um período, pouco tempo, essas imagens. Elas precisam aparecer. Do contrário, o que nós vamos acompanhando dia após dia? A narrativa, já que a esquerda tanto gosta desta palavra, da imprensa tradicional, da velha mídia, reproduzindo somente um dos lados da história. Então, eu vou me manifestar sobre o caso quando eu tiver as informações precisas. Por enquanto, nós não temos essas informações. É isso o que está acontecendo. Agora, há um ponto interessante aqui, que já colocado na abertura do programa, mas que vale repisá-lo. Há uma cortina de fumaça, porque um escândalo aconteceu no Brasil na semana passada, envolvendo o senhor Luiz Roberto Barroso. Senhor Barroso, como disse o editorial do jornal Estado de São Paulo no sábado. Um escândalo que, aos poucos, tanto o consórcio auto-intitulado da mídia, quanto os ministros do próprio Supremo, quanto o Poder Executivo não querem que apareça mais, não querem que seja investigado, não querem que o senhor Barroso, porque se ele estava lá como um cidadão, é assim que deve ser chamado, senhor Barroso, não querem que ele seja, que enfrente um processo de impeachment no Brasil. É disso que se trata. Então, de repente, aconteceu um episódio em Roma e repudio. Se houve agressão, qualquer tipo de agressão, ela será repudiada neste programa, como repudiamos no dia 9 de janeiro, aqueles estúpidos que jogaram uma pedra sequer no prédio público, não os demais que estavam numa manifestação legítima e democrática. Mas, do contrário, é uma enorme cortina de fumaça sendo erguida no Brasil, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal cruzou todas as linhas possíveis. Não vamos cansar de dizer isso. Ele, ainda que estivesse calado, ele jamais poderia estar naquele palanque, cercado por pessoas que têm foro privilegiado e que ele vai julgar, e ele vai presidir o Supremo Tribunal Federal, e ele terá, inclusive, o voto de Minerva. Ele estava num lugar onde nenhum outro magistrado pisou desde a virada da década de 30 para a década de 40. É disso que se trata, cortina de fumaça. Sobre o episódio envolvendo o Alexandre de Moraes, lamento, e vou aguardar as imagens. Augusto Nunes, seja bem-vinda de volta. Estávamos com saudade aqui de você de volta Paula, ao estúdio. Nossa chefe estava com saudade também. De vocês todos, do meu irmão, desculpe, Silvio Navarro, do meu amigo Paulo, da minha querida parceira Ana, beijo. E saudade de vocês que nos acompanham aqui, os nossos amigos do programa. Bom, imagino que nós teremos tempo para comentar os episódios resumidos aqui pelo Silvio, que realmente me intrigam. Me intriga, uma cortina de fumaça que se levanta e no meio disso há um fato, alguma coisa aconteceu, tanto que há 2 versões. E só uma é verdadeira. Só uma é verdadeira.
Algumas observações que eu acho importante fazer sobre este caso do ministro Alexandre de Moraes, envolvendo Alexandre de Moraes. Primeiro, eu não entendo como esse pessoal viaja tanto, né? Por que eles vão buscar fora o serviço que não é feito aqui? Ele foi para Siena discutir o quê? Siena é linda, hein? Recomendo. Tem bom gosto o ministro na escolha das cidades onde vai passear. Mas o que vai fazer em Siena? Há fatos muito mais recentes que os que você ouve em Siena, né? Que a cidade tem um passado muito bonito, presente também. Tem muita coisa para saber, mas eu estou mais interessado nas urgências brasileiras do que em qualquer assunto discutido em Siena. Estava lá e com a família. E, se não me engano, esse incidente, ainda por decifrar, né, desvendar, ocorreu em Roma. Aeroporto tem imagem. É outra coisa que me intriga. Não vejo tanto interesse por parte dos envolvidos, no caso, por parte do ministro Alexandre de Moraes, em obter um material que provaria o que foi dito como primeiro retrato do episódio e imediatamente, previsivelmente, encampado pela imprensa a favor. A imprensa a favor de quem tem poder. A imprensa que está mostrando como é que se faz jornalismo de joelhos. De joelhos, não foram apurar nada. Imediatamente decidiram que houve uma agressão. O ministro Alexandre de Moraes sofreu hostilidades. Vou tentar lembrar do palavrório aqui. O filho foi atacado fisicamente, certo? Sofreu um ataque. A família ouviu gritos, etc., e identificaram uma família que teria sido responsável, já foram dando no jornal. Foi candidata a não sei o quê, deu tanto para a campanha de um candidato não sei o quê. Então, já houve a repercussão, eu sei como é que se faz isso aí. E foi o que eu passei a vida tentando impedir que ocorresse em redações, Paula. O chefe de redação, para ser gentil com a redação, hoje, ele já vai, olha, procura fulano para saber o que ele tem a dizer sobre esse caso. Procurar o Flávio Dino, procurar a Gleisi Hoffmann. O que você espera? É difícil prever o que será dito? Não? Claro, se solidarizaram com o agredido, que pode não ter sofrido nenhum tipo de agressão. E, até pelo contrário, pode ter ocorrido uma agressão aí pelo avesso. A vítima pode ter sido o suspeito. Até agora, e teve de prestar, um dos viajantes envolvidos nisso teve de prestar depoimento. Uhum. Foi isso que você falou, né, Paulo? Outros prestarão depoimento amanhã, isso. A coisa dessa. Ele me pareceu bastante calmo e muito assertivo. Ele disse, o repórter, claro, também instruído pelo chefe, faz a pergunta previsível. Né? Como é que foi essa agressão? Como é que foi esse incidente? Não ocorreu nada. Eu não me envolvi em nada, eu não tenho nada a confessar. Basicamente foi isso que ele disse. Não estou envolvido em acidente nenhum. E para quem lida com um ministro, com o temperamento e os pontos de vista do Alexandre de Moraes, só uma pessoa bem tranquila poderia dizer que não vou falar sobre isso agora. Vou falar no local adequado, né? Na polícia, etc. Tá? E deixou para o dia seguinte. E foi assertivo, repito. Estranhamente, não estou insinuando nada e nem preciso repetir que eu sou contra qualquer tipo de agressão desse tipo. A gente não age assim. Estranhamente, um ministro que usa o próprio poder individual para tomar atitudes altamente discutíveis, para ser gentil, né, com decisões monocráticas e ostensivamente, em certos casos,
inconstitucionais, ele faz o que deveria ter feito desde o primeiro segundo em que lidou com um caso parecido. Disse que não seria preso ninguém, nenhum dos envolvidos, e que o caso cabia nas leis, está previsto nas leis dos crimes contra a honra. Esse é contra a honra. O que disse o Daniel Silveira, não. Se é que aconteceu, repito. Então, não tem ninguém preso, pela primeira vez, um ministro que prendeu até um cacique, prendeu até um indultado, não prendeu ninguém. E começou a surgir, difundida, tanto por passageiros como por parte da imprensa italiana, começou a surgir uma outra versão. O agressor pode ter sido o filho do ministro. Também não estou afirmando nada, porque diferentemente dos ministros do Supremo, eu também, como Silvia, nós aqui todos falamos com base nos autos. Os autos ainda são insuficientes para uma manifestação bastante clara, mas eu me permito ter dúvidas porque o comportamento foge ao padrão. É uma súbita onda de calma, bem-vinda, que assalta uma pessoa que prendeu 1.500 num único dia, inclusive gente que não tinha chegado a Brasília quando o quebra-quebra ocorreu. Tem vários inocentes presos aí e, estranhamente, um agressor público. Tem imagens. Imagino que ele tenha pedido isso, ministro. Esse está solto e tranquilo. Acho que pode sim. Está ocorrendo estão levantando uma cortina de fumaça que precisa ser maior agora, diante da possibilidade, repito, estou sendo cuidadoso não, estou sendo honesto, da possibilidade de que a família do ministro tenha tido culpa nesse episódio e, portanto, não interessa divulgá-lo. Agora, todos se solidarizaram com alguém que pode não ter sofrido nenhuma agressão. Esses oportunistas, como o ministro Flávio Dino, Gleisi Hoffmann, repito, esses já se solidarizaram, entidades se solidarizaram, podem ter se solidarizado com o nada. Desculpe me estender tanto nesse comentário, porque eu continuo acompanhando o Brasil aí à distância, e o Supremo é a primeira vez, como você registrou, Paulo, que não se mete em algum assunto. Eu tenho, mais que o direito, o dever de suspeitar que alguma coisa estranha ocorreu. E o Brasil, como temos dito sempre aqui, quer saber tudo e quer que todos os culpados sejam punidos.